Namastê, Narasimhaya, Pralada Lada Daine, Hiranya Kashipu Vakshaha, Shilatanka Nakalaye, Ito Nrisimha Parato Nrisimho, Yato Yato Yamitato Nrisimha, Vai Nrisimha Irdai Nrisimho, Nrisimha Majin Sharanam Prapade, Tava Karakamalavare Nakam Adbhuta Sringam, Dalita Hiranya Kashipu Tanabrigam, Keshavadrita Narahari Rupa, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Haribo! Todas as glórias aos devotos reunidos. Jai Prahlada Maharaj, Jai Nrsimhadeva Ki! Bom dia, mais um dia maravilhoso com as bênçãos de Deus nessa jornada terrestre, nessas formas humanas, onde conscientes estamos fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho interno de acordarmos desse sonho, da ilusão. E hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita e, como muitas pessoas pediram, eu vou dar continuidade a esse capítulo 16. Hoje eu vou falar o verso 9, ontem nós falamos o verso 8, onde o Senhor Krishna está discorrendo, né, sobre as qualidades da natureza demoníaca. Natureza demoníaca significa a qualidade de pessoas que não se rendem a Krishna, não se interessam por Deus ou pela vida espiritual, ou pessoas que simplesmente
rejeitam a existência de Deus e não acreditam em nada. De modo que nesse capítulo 16, o Senhor Krishna, ele se ocupa a dizer a Arjuna quais são as qualidades, digamos assim, negativas presentes em todos os seres que faz com que eles não avancem na vida espiritual. E no verso passado, no verso 8, que foi muito bem aprofundado na nossa aula, o Senhor Krishna está dizendo que essas pessoas de natureza avessa à busca espiritual dizem que esse mundo, né, é irreal, sem nenhum fundamento e sem um Deus controlador, que é produzido pelo desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Esse é o verso que nós lemos ontem. E seguindo essa linha de raciocínio, o Senhor Krishna agora vai falar o verso 9, né? E se der, a gente vai falando mais versos aqui conforme for fluindo através da inspiração divina em nosso coração. Então, o verso 9 diz: Etam drishtim avastabhya nastam mano ipabuddhajaha prabhavanti ugra karmana Kishajaya Jagatohita. Então o Senhor Krishna diz, tradução, seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas, que só servem para destruir o mundo. Podemos observar aqui pelas palavras do Senhor Krishna a gravidade, né, produzida pelas pessoas que não despertam esse amor a Deus e ao próximo. São pessoas muito ambiciosas, de modo que elas negam o Deus, né, como controlador, e elas mesmas acham que são Deus e querem controlar o mundo conforme o que elas acham que é certo, o que é errado. Nesse ponto, né, essas pessoas, eu ouvi falar, né, são meio que psicopatas. Psicopata é a pessoa que não tem emoção ao agir. Ela simplesmente vai realizar aquilo que ela quer, sem nenhuma culpa. Muitas pessoas hoje em dia têm essa característica, seguem em frente para realizar os seus desejos ou os seus planos, sem estar aí criando, né, os limites ou as medidas necessárias para não prejudicar os outros ou a si própria, né? Temos que ver aí que há muitas coisas maquiavélicas no mundo acontecendo nesse exato momento por seres destituídos da consciência espiritual que não atribuem valor a nada, a ninguém, eles só querem conseguir aquilo que é o objetivo deles. E como Krishna falou no verso passado, o objetivo dessas pessoas é a luxúria, é o desfrute sexual. Né? É rejeitar o divino e simplesmente passar por cima de todo mundo. E podemos observar isso aí, principalmente atualmente, na área política, onde para as pessoas conseguirem um aspecto mais ideológico do que acreditam, desconsideram toda uma população, e isso eu estou falando a nível global. E também, se formos expandir para níveis de certos extraterrestres, com essas qualidades que Krishna narra aqui, também são planetas explorando outros planetas. Enfim, tudo se torna um centro de manipulação para satisfazer as ambições mais horríveis, né, que há no universo. Então, o Senhor Krishna, ele
depois de falar esse verso 8, né, que recitamos aqui anteriormente, ele fala: seguindo essas conclusões de que o mundo para essas pessoas é irreal, que não tem um Deus controlador, que não tem um fundamento, esse mundo, tudo é feito ao acaso, tudo é simplesmente uma mistura de elementos químicos, biológicos, e começam a falar muitas teorias que não levam a nada, fez com que o Senhor Krishna, né, dissesse, né, seguindo essas conclusões de que o mundo é feito só para ser desfrutado. Esse é o maior erro, né, do espírito. Krishna diz no Bhagavad Gita que ele é o desfrutador supremo, ou seja, antes que você desfrute da existência material, você tem que oferecer aquilo que pretensamente seria algo desfrutável para você, você tem que oferecer primeiro para Deus. Essa é a lógica da ação que nos liberta do karma, que nos situa em transcendência, tudo muito bem explicado no Bhagavad Gita. Tudo que você fizer, né, Krishna diz, ofereça a mim em primeiro lugar. E depois que você me oferecer, você aceita como uma bênção que vai espiritualizar a sua vida. Essa simples tomada, né, de consciência que vai fazer a diferença e vai nos libertar dessa energia material. Infelizmente, as pessoas, né, dotadas com esse princípio luxurioso de desfrutar ilimitadamente a natureza material, sem considerar que tudo é a presença de Deus, faz com que as pessoas automaticamente se degradem, passem os limites, né, das leis divinas e simplesmente as pessoas estão caminhando para condições infernais de vida. E Krishna, Deus, em sua misericórdia, está aqui nos alertando para acordarmos desse sonho que é mais um pesadelo. Quando estamos com Deus, realmente a nossa vida se torna um sonho bom, um sonho agradável. Ou seja, estamos despertos dentro do sonho, curtindo a energia material. Porém, quando estamos, né, dormindo dentro do sonho da energia material, as nossas atividades são totalmente contrárias ao fluxo natural dessa interseção, dessa integração de Deus com o Espírito. De modo que Krishna, ele está enfatizando aqui, né, nesse verso, né, que seguindo essas conclusões, os demoníacos, Krishna fala assim, né, os demoníacos. Então isso que é o demônio não é só assim, essa coisa do imaginário popular, com chifre, com o rabinho, essa figura, né, que criaram no imaginário popular para criar medo, inferno. O inferno ele está dentro de você. A consciência que não é rendida a Deus, ela vive no inferno o tempo todo. Esteja tendo uma vida nessa forma humana boa ou ruim, de acordo com os valores, né, de uma programação, de um sistema. Tá? Então, planeta Terra, qualquer planeta, até a região celestial, se você não caminha nessa conexão com Deus, é infernal. E você pode estar no inferno, mas se você está conectado com Deus em gratidão e amor, você está no céu, está no paraíso. É uma questão de consciência, não de lugar. Demoníacos, né, como disse o Senhor Krishna, são essas pessoas que desenvolvem essas qualidades avessas ou contrárias àquilo que é o melhor para todos. E por isso temos que ficar bem ligados, né, no que estamos fazendo, no que a nossa natureza está manifestando através dessa personalidade. Quanto mais contaminados estamos, quanto mais a nossa mente está suja,
mas manifestamos essas características, né, demoníacas através da nossa experiência de vivência nesse mundo material. E quanto mais você está purificado, vivendo em Deus com a visão correta desse mundo, tudo parece ser deleitável, sem luxúria. Luxúria é o reflexo pervertido do amor a Deus. Os demônios são luxuriosos porque eles querem desfrutar desse mundo sem reconhecer quem é o desfrutador supremo. Já os devotos, eles, com esse aspecto do amor a Deus desenvolvido em seus corações, oferecem tudo para Deus. Essa é a diferença. A luxúria de um devoto é uma característica do amor a Deus. E a luxúria de um demônio é a característica do falso ego, desse ego que se identifica com essa forma humana. Aí Krishna aqui nesse verso fala assim, os demoníacos, sem saber o que fazer e com nenhuma inteligência, né? Me lembra aqui de Jesus, aqui me veio esse insight, né? Na cruz, quando ele estava morrendo, e ele dotado daquela devoção pura, como são todos os devotos puros que vêm a esse mundo, ele mesmo morrendo, sendo crucificado, ele pede a Deus para perdoar essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Essa é a característica de um devoto puro, amor incondicional, porque ele está vendo tudo na plataforma espiritual. Ele não tem inimigos nem amigos. O devoto puro vê todo mundo como um servo amoroso de Krishna, que está dormindo e que ele está orientando para que essas pessoas acordem, somente isso. Todo mundo, né, o assassino, até o mestre espiritual mais renomado desse universo, são igualzinhos no espírito, feito a imagem e semelhança de Deus. Uns estão dormindo e outros estão despertos. E quando você se torna um chamado assim, mestre espiritual, você apenas passa a informação e o exemplo para que aquela outra pessoa dotada dessa qualidade integrativa com Deus em espírito retome a sua posição eterna, Sanatana Dharma, a sua posição de servo amoroso de Deus. Por isso, o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, ele diz, somente através do serviço devocional é que você pode me conhecer assim como eu sou. Essa pessoa absoluta. Porque só pode haver relacionamento entre pessoas. Você não pode se relacionar com uma energia. Mas quando há pessoa, há relacionamentos. Por isso que lá no mundo espiritual tudo é pessoal, mas só que lá os corpos são espirituais. O corpo espiritual não é diferente do espírito. Aqui nesse mundo material, apesar dos relacionamentos, que são modos pervertidos do que acontece lá no mundo espiritual, o espírito, ele não é esse corpo material. Ele projeta esse corpo material através dessa mente, mas ele não é esse corpo material. E iludido, se identificando falsamente com essa forma humana, ele tenta se relacionar com outras pessoas iludidas que também estão se identificando falsamente com essa forma humana. De modo que tudo se torna falso, em termos, né, desse raciocínio, dessa lógica. Krishna, ele pede, primeiro, desperte, se conecte comigo em amor e ame ao próximo como a ti mesmo em espírito, no corpo espiritual. E você começa a se associar com pessoas que estão despertas no espírito para ter esse relacionamento superior, que está, né, embutido ou cheio dessa presença divina. Por isso que os devotos puros, eles adoram ficar, né, associados entre si, se iluminando entre si
e falando somente de Deus, porque qualquer assunto fora desse contexto da percepção divina em tudo e em todos, dentro de uma vivência contínua, 24 horas, né, por dia, enquanto presente no tempo material, qualquer coisa fora disso é ilusão, é maia. Qualquer assunto que você expandir nesse mundo é uma expansão de maia. E quando você está desperto, né, você sabe o que você faz, o que você está fazendo, para onde você está indo. E nesse verso, o Senhor Krishna simplesmente está falando aqui, ó, seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer, porque você acha que tudo é irreal, que não tem controlador nesse universo, que tudo é feito só para o seu desfrute, que não há vida após a morte, enfim, todas essas racionalizações que a alma, né, com medo da morte, ou a alma, né, que odeia a si mesmo, né, para ter essas conclusões, ela rejeita viver uma vida plena e feliz aqui mesmo nesse mundo material. Como falamos anteriormente, felicidade é um estado de consciência. Não é você possuir algo ou desfrutar de algo material. A felicidade é um estado de consciência espiritual chamado Ananda ou bem-aventurança, que você vai atingir naturalmente a partir do momento que você se rende a Deus e começa a viver nesse contexto até a hora da desencarnação. Então, quando você sai desse corpo com essa consciência, naturalmente você vai atingir o plano de felicidade infinita que se situa em Vaikuntha Loka Dhamma, onde reside o Senhor Krishna em seu planeta supremo, né, em seu lugar supremo, Vrindavana. E ali, no mundo espiritual, esteja você em Krishna Loka ou em qualquer planeta Vaikuntha que circunda esse planeta central supremo, você vai ser uma pessoa super feliz. Você vai ter encontrado aquilo que você está buscando aqui nessa energia material. Enquanto você está vivendo aqui nesse mundo material, você tem que entender que esse reino de Deus, né, Vaikuntha Loka Dhamma, está presente no seu coração por meio da presença divina, que é uma expansão de Krishna chamada Vishnu. Por isso temos que sempre lembrar de Deus em nosso coração para nos situarmos nesse reino de Deus, para intercambiar os movimentos ou ações necessárias nesse mundo para que nos mantenhamos fixos na consciência divina. É isso que o Senhor Krishna está falando no Bhagavad Gita. Então você vai saber o que fazer. Você só vai saber o que deve ser feito se você tiver, né, estudado o que a autoridade suprema está falando. Então, o Bhagavad Gita nada mais é do que um guia te conduzindo para você sair dessa consciência, dessa inconsciência ou dessa consciência limitada. Igual quando você vai viajar para algum lugar, tem um guia que vai apresentando para vocês toda a história, né, de uma cidade, das ruínas, arqueologia, sobre culinária, enfim, sobre tudo de um local, um guia vai te mostrando e ele vai te conduzindo sem você ficar especulando o que é isso, o que é aquilo, de onde surgiu, que ruína é essa. O guia vai falando tudo e você simplesmente vai acompanhando, né, esse guia para lugares interessantes. E da mesma forma, quando você está com Deus no seu coração presente e consciente dele, e sempre, né, nesse estado de meditação em que você está lembrando de Deus conforme ele pede no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, né, torna-se meu devoto, o mundo se torna uma configuração muito agradável, você começa a entender tudo, o que você tem que fazer, o porquê que o mundo está assim, porque as pessoas estão fazendo de modo errado, então tudo se torna caótico. E essa é a definição. Esse verso aqui é bem interessante nesse sentido, né? E Krishna fala sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência. Krishna está falando que as pessoas demoníacas que o rejeitam,
que estão vivendo nesse falso ego são pessoas sem inteligência. A inteligência é o poder único, né, do ser humano que o difere dos animais. E Krishna fala, as pessoas que não se rendem a mim, que não entendem essa coisa mais óbvia da vida, que temos que viver em união amorosa com esse ser supremo, quem não entende isso, não tem inteligência. A inteligência não é para você usar para ganhar dinheiro, para se dar bem, para ter muito conhecimento. Isso tudo é a mente, é o intelecto que faz. Agora, a inteligência, que é essa capacidade única do ser humano que o difere dos animais, é para ser usada para o discernimento, momento a momento, do que você tem que escolher. Você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade, a independência de viver como quer nesse mundo. Aí o Senhor Krishna vem, passa esse conhecimento do Bhagavad Gita exatamente para alimentar a sua inteligência. E a pessoa que entendeu isso, que despertou, nem que seja um pouco inicialmente, ela naturalmente ela vai buscar esse conhecimento, vai buscar se aprofundar no entendimento, por exemplo, do livro, o Bhagavad Gita, essa escritura, e se aprofundando, ela se associa com pessoas, com seres realizados em Krishna que vão expandir a consciência dessa pessoa. Então, Krishna está falando, essas pessoas não têm inteligência. Elas acham que uma pessoa inteligência é a pessoa que ganhou o prêmio Nobel, que é PhD, ou uma pessoa que tem habilidades, né, de falar línguas, tocar instrumentos, pessoas que têm, assim, capacidades extras, superiores a outras pessoas. Então, Krishna renega tudo isso, né? Quem é inteligente nesse mundo? É a pessoa que se pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação humana, como Deus está presente de mim, como que eu posso me aproximar dele, qual o processo espiritual que eu sigo, uma prática constante que me faça estar totalmente consciente de Deus. E tudo isso aqui é ensinado no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita, através das pessoas, né, dos devotos que estão falando sobre Krishna, e você ouvindo imediatamente toma essa atitude de viver essa vida espiritual com plenitude, enquanto há tempo aqui nessa forma humana. Se você recebeu essa forma humana, né, entenda que você está em posse da maior preciosidade. Nada é mais precioso que uma forma humana usada adequadamente para o avanço espiritual. E o que você está fazendo na sua vida? Está caminhando devagar, devagar, está racionalizando, intelectualizando o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é muito claro, é Deus, o próprio Deus falando, que devemos nos render a Ele em serviço devocional para realizarmos Ele do jeito que Ele é, como essa pessoa absoluta. E aí vem aquilo que se chama, né, os negacionistas, aqueles que contrapõem os fatos diretos da autoridade suprema. Isso só degrada a pessoa ou deixa ele com um vazio cada vez maior. Então, Krishna, né, você entra, por exemplo, hoje em dia temos essa vantagem da internet, e ali há bilhões, né, não milhões, bilhões de informações, de narrativas espirituais, filosóficas, religiosas, premonições, sobre extraterrestre, a Terra é plana, a Terra é redonda, isso e aquilo, e sua mente está sempre numa loucura, no medo. E você vem no Bhagavad Gita, Krishna, o próprio Deus, falando diretamente sobre ele, sobre o que é a existência. Então isso é maravilhoso. Ocupe a sua mente em estudar aqui o Bhagavad Gita.
diretamente da fonte suprema, falando, se revelando, mostrando o que temos que fazer. E daí, naturalmente, toda a sua vida está resolvida na simples leitura do Bhagavad Gita, tendo, né, aqui os significados de um devoto puro. Aceite você ou não, com as suas teorias, com o seu modo de pensar, mas está tudo sendo revelado e você tem que ter inicialmente essa rendição. A rendição é que você aceita o que Deus falou e segue. Então você sabe o que fazer. E nesse verso Krishna está falando, e os demônios não sabem o que fazer. Eles acham que o conhecimento deles é superior ao conhecimento do Bhagavad Gita. Esse conhecimento do falso ego. Isso é estupidez, né? Burrice. Você ter a revelação direta de Deus e querendo colocar um contexto em cima, né? Burlar as palavras de Deus. Krishna é Deus, você é uma parte integrante de Krishna, um servo eterno amoroso de Krishna, você tem que se situar nessa posição em consciência, e aí você usa os seus instrumentos físico, astral, mental, emocional, e todos os seus veículos, né, de interação com aquilo que se chama universo, que nada mais é do que o corpo de Deus, né, o corpo manifestado, e você está fazendo uma simbiose com esse corpo e tem que usar o seu corpo corretamente para satisfazer a Deus e não viver em luxúria, em tentativas, né, infinitas e diferenciadas de buscar prazer nesse mundo através dos seus sentidos. E no Bhagavad Gita diz que quando você começa a controlar os seus sentidos, ou seja, começa a segurar nas rédeas da mente, naturalmente a sua inteligência vai começar a transparecer mais, porque você para de ficar escravizado aos desejos que você acha que você está desfrutando, na verdade você está se perdendo por causa deles. Krishna é muito direto, né? Sem nenhuma inteligência, está falando aqui nesse verso. Não está falando que tem pouca inteligência, não. Sem nenhuma inteligência. Inteligência é o corpo búdico, o corpo da iluminação. Por isso Buda, né? Siddhartha Gautama se tornou o Buda, um iluminado. Por quê? Porque ele atuou com o corpo búdico, o corpo de inteligência, o corpo que ilumina. E aqui o Senhor Krishna está falando que esses seres demoníacos não têm nenhuma inteligência. E o Senhor Buda, né, em uma entrevista com ele falou assim, não há diferença entre mim e vocês. A diferença é que eu uso a inteligência e vocês não usam a inteligência. E no fim do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, quem estuda essa escritura ou essa conversa, né, entre mim e você, Arjuna, me adora com a sua inteligência. Então vamos acordar, vamos entender que temos esse instrumento, mas não estamos usando corretamente. Na verdade, a maioria das pessoas não usa a inteligência, usa apenas o intelecto. Inteligência começa a ser usada quando você começa a indagar quem sou eu, quando você usa a sua energia, o seu tempo para estudar o Bhagavad Gita, e ao usar a inteligência, naturalmente Krishna dentro do seu coração, que é a fonte dessa inteligência, ele vai te dando mais e mais inteligência para você compreendê-lo nesse nível mais espiritual. A partir do momento que a inteligência controla a mente começa a se purificar. Os seus sentidos começam a ficar mais interiorizados, vamos dizer assim, restringidos do mundo externo, que antes o dominava, através dos desejos. Como o senhor Buda diz, né? O desejo que é a raiz do mal. Não o desejo em si, mas o desejo de desfrutar desse mundo sem reconhecer quem é o Senhor por trás de toda a existência material. E esse verso, como
Todos os outros que o Senhor Krishna está falando aqui é maravilhoso, né? Entender isso, que Deus, né, assim como um filho de um pai assim bilionário, milionário, né, fornece tudo para ele, e ele, tendo essas facilidades, se degrada, causa assim muita tristeza, né, para esses pais, né, que têm toda a possibilidade de dar condições para ele ser educado, ele atingir uma posição benevolente, favorável nesse mundo, e a pessoa, mesmo tendo tudo, não usa corretamente, né? Afronta o pai, culpa o pai por ter nascido, vai para drogas, vira um marginal, fica muito orgulhoso porque o pai tem alguma posição, o dinheiro. Dessa maneira, né? Aí Krishna vem e te dá uma inteligência, riqueza incalculável, esse instrumento da inteligência. Mas aí você usa a própria inteligência para desafiar o divino, né? Usa sua inteligência para racionalizar através do seu intelecto teorias totalmente desvinculadas daquilo que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. E aí você está perdido nesse mundo, você não sabe o que fazer. E Krishna vem aqui nesse verso e fala: você não tem assim, nenhuma inteligência. Não adianta tentar argumentar comigo, Krishna diz. Eu sou a fonte da inteligência. Renda-se a mim, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Entre em união integrativa amorosa comigo, para que eu possa me revelar em seu coração. É isso que o Senhor Krishna está dizendo para pessoas de natureza demoníaca, que, como eu disse, necessariamente não significam ser pessoas ruins ou más, mas totalmente ignorantes e desleixadas, procrastinadoras dessa missão humana de restabelecer esse laço amoroso com Deus, né, o Senhor Krishna. E depois de falar que as pessoas, né, demoníacas, né, não têm nenhuma inteligência, qual é a decorrência disso? Se uma pessoa não se rende em amor a Deus e não usa a sua inteligência para se iluminar nesse mundo, qual é a decorrência disso? O Senhor Krishna aqui fala: ocupam-se em atividades prejudiciais. Existe uma ordem numa sociedade, né, numa comunidade, numa nação, num planeta, numa galáxia. Existe ordem. Existe uma hierarquia de amor, de serviço, que ensina todo mundo a evoluir, a sair dessa maia. Mas a pessoa que está em ignorância está totalmente esquecida de tudo, de si mesmo. E por causa disso, né, por não usar a sua inteligência, o Senhor Krishna está falando aqui, ela só se ocupa em atividades prejudiciais a ela mesma, às outras pessoas, à sociedade. Só prejudica, né? Uma pessoa que só cria dívidas kármicas. Então o Senhor Krishna está falando aqui, use a sua inteligência, por favor. Leia o Bhagavad Gita, faça um mínimo esforço para aprender o conteúdo do que está sendo exposto aqui, né? Krishna vem, eu venho a vários planetas e restabeleço a filosofia perfeita, o conhecimento real. Qual é o conhecimento real? É você entender quem é Deus. Se você não entende quem é Deus, não adianta especular sobre Deus. Mas quando Deus vem e fala diretamente quem é Ele, com essa autoridade suprema, e você ainda rejeita isso, significa que a sua busca, a sua argumentação oposta, né, à evidência divina nunca vai ter fim. E você vai ficar buscando dentro de um nada, dentro de um vazio, dentro de uma perspectiva de se fundir numa energia e perder a sua pessoalidade, a sua individualidade. Assim se conduzem muitos chamados sábios, filósofos, que ainda estão assim,
estágio inicial da compreensão absoluta e acham que perder a individualidade eles vão ganhar muita coisa, né? Eles só consideram o falso ego, mas não consideram o espírito que está por trás dessa formatação de um falso ego através da mente, que se projeta equivocadamente nessa energia material, achando que essa energia é tudo, que esse universo aqui em que estamos é o máximo do máximo e que não tem nada. E aí Krishna vem aqui para dar exatamente esse brigueiro, né? Olha só, vocês estão apenas se ocupando em atividades que vão prejudicar a minha escola aqui do planeta Terra. Vocês estão criando caos, perturbação. Tudo que vocês fazem dessa maneira, sem seguir os meus conselhos, as minhas instruções, as minhas leis, vão prejudicar todo mundo. Por isso que quando você chega na forma humana ou numa sociedade humana, existe aquilo que se chama religião. Religião são os parâmetros das leis divinas, onde os espíritos, né, em conjunto, em sociedade espiritual, se reúnem para existirem numa consonância ou numa ressonância de harmonia, onde todo mundo quer que o outro seja feliz. Isso é a verdadeira religião, vamos dizer assim, praticada numa ética, né? A ética e a moral, ela só pode acontecer para um espírito quando ele está vivendo nessa dimensão do espírito, ligada ao divino. Senão não faz sentido falar de ética. Essa ética será apenas valores morais dados por uma concepção humana. E Krishna explica aqui no Bhagavad Gita o que temos que fazer, como devemos atuar, pensar, sentir. Temos que saber disso, né? Todo mundo tem que saber disso para que a sociedade se torne espiritualizada, feliz, harmônica, equilibrada, com muita abundância, com poderes extraordinários, com essa moralidade. Quando você ama ao próximo como a si mesmo, naturalmente você vai desenvolver ações e atitudes sempre benevolentes. Mas se você não se rende a Deus, como Krishna fala aqui, só atividades prejudiciais. Qualquer um pode observar nas ações das pessoas hoje em dia, né? Nas áreas que envolvem mais dinheiro, mais lucro, né? Pessoas passando por cima das outras, achando que isso aí não vai derivar nenhum resultado, porque elas não acreditando em Deus, julgando que tudo não existe nada depois da morte, elas abusam e vão sofrer. Enquanto que um devoto, né, pacientemente, silenciosamente segue a sua vida interna, mesmo que na chamada pobreza material, e no fim da vida ele está qualificado para voltar para a dimensão espiritual. E o que são 100 anos? É nada, é um piscar de olhos na eternidade. Então situe-se no seu eterno, naquilo que você é. Satityananda, Sat, na sua existência eterna. Tite, com consciência plena de que você é um devoto rendido a Deus e que você escolheu seguir, né, dentro da sua independência, isso, eu sigo Deus. Eu sigo a orientação divina em meu coração. E Ananda, né, e bem-aventurança, e aí o prazer real vai acontecer na sua vida. E aí Krishna fala, mas vocês não querem nada disso. Vocês vivem na luxúria, no medo, no abuso, no apego, na possessividade, na tirania, no fanatismo e tudo mais aqui que poderíamos enumerar aqui, que bem sabemos, né? Lobos vestidos de ovelha, né? Como dizia o Senhor Jesus. E aqui Krishna fala, eles não só se ocupam em atividades prejudiciais, mas também ele fala o termo hediondas. Hediondas, né? O que o ser humano está fazendo com o outro ser humano hoje em dia, com as crianças,
as mulheres, os velhos, né? E muitas coisas aqui que nem é bom dizer, mas que todo mundo sabe. Se pudesse, né, se esses chamados assim, líderes pudessem assim, matar a população para ficar em seus postos obtendo mais vantagens. Essas coisas acontecem, sempre aconteceram. Vamos tirar essas pessoas que estão falando de Deus aqui, que estão atrapalhando o nosso acúmulo de dinheiro, de riqueza, essa riqueza falsa desse mundo material. Riqueza significa você despertar amor por Deus. Quanto mais você amar a Deus e ao próximo de uma forma incondicionada, isso significa que você é rico nesse mundo. Essa é a riqueza, amor, vibrar espiritualmente, estar sempre vivendo com a consciência no reino de Deus, nessa presença divina no seu coração. Então, esse universo que nada mais é do que a manifestação temporária de Vishnu, Krishna, através do Senhor Brahma, o primeiro ser vivo criado, vai trazer tudo para você. Vai trazer tudo para você. Tudo será acrescentado a você se você permanecer no reino de Deus. Porém, você não quer ficar no reino de Deus, quer ficar no reino da ignorância, no reino da programação de um sistema demoníaco. E para isso, né, você adquire valores onde você usurpa o direito dos outros de serem felizes porque você não se importa. Ok? E também, né, se formos ver, por outro lado, há muitas pessoas boas. A natureza do espírito que está em toda forma humana é boa, é perfeita, é divina. Podemos observar no mundo que as ações, em sua maioria, são benevolentes. As pessoas são caridosas, são amorosas, são queridas, são amigas. Por quê? Porque isso é uma manifestação do espírito. Inconscientemente, as pessoas têm essas boas qualidades e se manifestam. Infelizmente, alguns que têm a natureza mais demoníaca, que são pessoas destituídas pelo menos desse acreditar em Deus, de acreditar que as boas ações é que valem a pena. Então, essas pessoas que têm graus, níveis avançados do modo da ignorância e da paixão, se tornam esses seres demoníacos que o Senhor Krishna está falando aqui. E eles têm um intelecto muito avançado para concretizar os seus planos. E para isso eles prejudicam toda a sociedade, todo o globo terrestre, simplesmente para impor, né, as suas decisões equivocadas, as suas atividades hediondas, conforme o Senhor Krishna fala aqui nesse verso. Então Deus ele fala assim, então vocês estão criando, né, resultados caóticos para o mundo. E quando chega um mestre como Srila Prabhupada, como Jesus, Buda e outros, eles são rejeitados também, porque falam coisas que o sistema ou a programação interpreta como fora do contexto. Na vida espiritual não há essa consideração de que, eu estou na vida espiritual, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu tenho que ganhar dinheiro. Não é? Então criam-se as religiões manipuladoras, exploradoras. Até mesmo, né, na espiritualidade existe esse conceito hediondo de eu vou estar com Deus, mas para ganhar o meu dinheiro. Eu vou estudar o Bhagavad Gita para falar o Gita e receber, né, fama, riqueza, méritos. Tudo barganha. E ninguém pode barganhar com Deus, porque Krishna no Bhagavad Gita ele fala, dos espertos eu sou a esperteza. Né? Por mais, né, esperto que seja uma pessoa nesse mundo, que ganhe muito dinheiro, que manipule as pessoas, essa esperteza está vindo de Krishna. Então não há possibilidade de você querer ludibriar, né,
a Deus ou enganá-lo. Como que você vai enganar Deus se todas as suas características, inteligência, intelecto, mente, emoções, tudo vem diretamente de Vishnu Krishna que está dentro do seu coração? Mas você esqueceu isso, você quer se separar de Deus, você quer ser Deus, você quer competir com Deus inconscientemente, porque quem não se rende a Deus é rebelde a Deus. Compreende? E aí vai praticar atividades hediondas, conforme o Senhor Krishna está falando aqui. Vai fazer mal para as outras pessoas sem nenhum sentimento, tipo um psicopata, um zumbi, né? Sem direcionamento, enlouquecido, assim como drogados, atrás de prazeres que só causam a autodestruição. Modo da paixão, no começo parece que é agradável, mas no final se torna veneno. Tudo isso que agora você está cultivando com seu intelecto desprovido de inteligência, de discernimento, no futuro só vai trazer problemas, frustrações, dores. Tudo isso está sendo avisado o tempo todo, mas aí a pessoa não faz nada para se mover em direção aos pés de lótus de Deus, que estão aqui agora mesmo, no seu coração, se apresentando. Porque Deus, Ele quer que você se renda a Ele, para Ele se render a você. Deus, Ele quer que você se situe em serviço devocional a Ele, para que Ele possa servi-lo amorosamente, porque Deus só está interessado no amor. É isso que Krishna quer de você e de todo mundo. Então, Krishna está falando aqui. Essas pessoas demoníacas ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Krishna, ele é muito duro em suas palavras. Cada pessoa, devemos entender isso, tem o seu mundo particular. E existe um mundo coletivo, que é a soma de todas as mentes. Certo? Então, se cada pessoa está projetando o seu mundo sem a vivência ou a realização desse amor por Deus, naturalmente, você está destruindo o seu mundo. Por onde você passa com esses pensamentos luxuriosos, ambiciosos, com a sua ira, com a sua violência, com a sua inveja, com seu medo, insegurança, com as suas certezas absolutas, suas crenças, né, que estão dentro de um padrão programado desde a infância. Tudo isso é destrutivo para a vida espiritual. Mas aí as pessoas não querem pensar nisso, né? E Deus está falando aqui, ó, essas atividades que vocês fazem só servem para destruir o mundo, não só o seu mundo particular, mas dentro de um somatório de vários mundos particulares destrutivos que vão fazer a sociedade se tornar uma sociedade demoníaca cada vez mais e caótica. E esse mundo destrutivo se manifesta na forma de quê? De depressão, de medo, de pânico, de estresse, de aversão ao mundo, de degradação completa dessa forma humana. Podemos observar aí qual é a doença mais comum hoje na sociedade, é a depressão, o câncer, né? O câncer é uma energia que se forma na forma física devido à mágoa de outras pessoas, à falta de perdão, a você guardar aquele rancor constantemente. E aí você está destruindo o mundo, né? Então, Krishna está falando aqui tanto nesse sentido individual, como no sentido coletivo ou global. Podemos observar o mundo hoje em dia, as pessoas que não aceitaram a rendição a Deus, não aceitaram esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus está falando diretamente, e isso é o diferencial do Bhagavad Gita. Imagina, todo o Bhagavad Gita, né? Gita é a canção Bhagavad Suprema,
Krishna está cantando para você. Ele criou a música da libertação através do Bhagavad Gita. E mesmo assim as pessoas não fazem nenhum esforço para ler esse livro que contém as palavras diretas da Suprema Personalidade de Deus, a pessoa absoluta, aquele que é a causa de todas as causas. Temos que acordar, gente. Temos que edificar a nossa vida. Fazer, como eles falam, uma reforma íntima. Deixar de lado todas essas pretensões demoníacas que temos, que surgem da influência dos modos da ignorância e da paixão, que temos que estudar isso lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Temos que sair fora disso, temos que estudar aqui nesse capítulo 16 as qualidades divinas que são narradas nos primeiros capítulos, tentando assim criar, né, uma simpatia por cada coisa que Krishna diz, para assim sermos bem-sucedidos nessa energia material. Temos que viver no espírito. Vida espiritual significa que você está vivendo no espírito. Vida material significa que você está vivendo nessa forma física. Então, por exemplo, o Bhakti alemão, ele não é Bhakti alemão, ele não é essa forma que está falando aqui com vocês. O Bhakti alemão é uma parte integrante de Krishna, que através dessa forma humana, que é chamada Bhakti alemão, o nome fantasia, está aqui tentando orientar as pessoas que, né, quem realmente quer avançar espiritualmente, não há limite para ouvir uma palestra, né? Eu poderia falar aqui durante 3, 4 horas cada palestra, mas me limito a 1 hora, né, que dentro de estudos científicos, 40 minutos a 1 hora é o ideal para a pessoa absorver o conhecimento de um modo mais, né, de memória. E assim devemos, né, seguir, né, conforme o Senhor Krishna está explicando aqui nesse verso 9. Em vez, temos que nos ocupar em atividades benevolentes e não prejudiciais. Não deixar que cheguemos ao ponto de praticar, né, eles falam, crimes hediondos contra as leis divinas. Estamos pisando muito na bola. Estamos caindo muito, principalmente nessa Kali Yuga, que é a era mais degradada e desespiritualizada. E simplesmente seguimos como se tudo isso fosse normal, né? Uma pessoa ali dá um tiro na cabeça da outra no meio da rua, e isso aí é normal. Estupra, né? Sequestra, chantagem, corrupção. Isso aí se tornou normal, né? As pessoas vivem enjauladas em casa, com medo de tudo, não têm poder para cocriar na sua vida as coisas boas, estão presas, né? Então esse é o maior crime hediondo que existe, é existir esse conhecimento espiritual e a pessoa não falar esse conhecimento para as outras. Se você tem o conhecimento do Bhagavad Gita, espalhe esse conhecimento. O conhecimento dos mestres, né, que também são realizados nesse amor de Deus. Você tem que amar a Deus e se associar com esses seres que estão falando sobre Deus e expandir esse conhecimento para outras pessoas. De alguma forma, alguém está agora aqui, por exemplo, ouvindo essa aula. Mas eu fiz a ação de colocar essa aula aqui na internet. Não importa quantas pessoas estão ouvindo ou não, importa é que a mensagem está sendo passada. Você não está fazendo isso por um interesse de ter fama, de ser categorizado como um mestre ou como uma pessoa legal que está falando o Bhagavad Gita. Não é isso, você tem que falar porque falar de Deus é um êxtase, é uma felicidade. É uma bem-aventurança, a presença divina se alegra muito quando você se deixa ser usado por ele como um instrumento de divulgação da mensagem divina. Vamos então aqui ler o significado de Srila Prabhupada para terminar essa aula.
né? Vamos saber o que fazer, vamos usar a nossa inteligência, vamos fazer atividades benevolentes que deixem todo mundo felizes, principalmente passando esse conhecimento, né, espiritual, e vamos fazer atividades que servem para edificar o mundo e não para destruir o mundo, principalmente o nosso mundo particular, porque o mundo externo de um globo, né, de um planeta, por exemplo, ele só pode mudar se os diversos mundos particulares mudarem. Por isso que se fala o termo massa crítica. Quando um determinado número de pessoas mudam as suas performances, né, se tornam pessoas mais espiritualizadas, rendidas a Deus, automaticamente dentro dessa massa crítica, todas as outras pessoas recebendo esse fluxo energético, essa egrégora de devoção a Deus, também mudam automaticamente. Faz parte das leis mentais, né? Quando tem uma egrégora mais poderosa, isso naturalmente vai fazer com que as outras pessoas mudem de atitudes inconscientemente. Elas vão seguir o fluxo daquilo que é mais forte. E as trevas, sabendo disso, elas usam esse fluxo negativo de uma maneira mais forte para que as pessoas fiquem presas a essas redes, né, de coisas malévolas. Por isso que eles não gostam de pessoas que estão falando sobre Deus, incitando as pessoas a acordarem, a despertarem e se situarem nesse tipo de vibração que vai contra essa energia das trevas. Tudo isso é científico, né? Pela lei da mente, já que ela é um instrumento material. Significado de Srila Prabhupada aqui. Os demoníacos ocupam-se em atividades que levarão o mundo à destruição. Uma bombinha atômica ali, outra aqui. Aqui o Senhor declara que eles são pouco inteligentes. Os materialistas, que não têm nenhum conceito acerca de Deus, pensam que estão progredindo. O mundo material pensa que está progredindo com tecnologia, com controle, com manipulação, com inserção de valores puramente humanos. Então, acho que está progredindo, que progresso é ganhar dinheiro, é todo mundo ficar confortável materialmente, não ter mais problema de fome, de doença. As pessoas acham que isso aí que é progresso. Elas acham, né? Mas progresso significa que todo mundo despertou espiritualmente, está vivendo em amor a Deus. Isso é progresso. Tá? Mas conforme o Bhagavad Gita, eles não têm inteligência e são desprovidos de todo o bom senso. Eles tentam desfrutar este mundo material até o limite extremo. E por isso sempre se ocupam em inventar algo que lhes propicie gozo dos sentidos. Até mesmo, né, a tecnologia é usada somente para gozo dos sentidos. E não para facilitar a vida das pessoas, para elas terem mais tempos para se dedicarem à vida espiritual. De modo que está tudo errado dentro da perspectiva espiritual. E as pessoas seguem os seus caminhos inconscientes, dormindo, sendo submetidas a um sistema demoníaco que criam, né, condições de aprisionamento geral para todo mundo. Poucas pessoas no controle das forças que controlam tudo mandam, né, na maioria das pessoas. 1% manda em 99% das pessoas dentro de um controle demoníaco. Detém, né, todo o dinheiro, toda a riqueza,
e tudo mais aí que sabemos. E elas não reconhecem Krishna, Deus, né, como o Senhor de tudo. Todo esse dinheiro aí, tudo que é só papel. Então, o verdadeiro valor é quando você está com Krishna. Eu e Deus somos maioria. Se todo mundo tiver essa consciência e co-criar, né, com o divino, tudo vai ser favorável em sua vida, independentemente de sistema demoníaco, de trevas, de coisas negativas e ruins que estão acontecendo no mundo. Se você está com Vishnu, Krishna no seu coração, sem interesse material, simplesmente por amor, as coisas vão sendo acrescentadas à sua vida pelo poder de Deus e você segue feliz. Vida simples com um pensamento elevado é a lógica, né, que nos deixam os devotos puros. Temos que seguir assim, de ambicionar o amor a Deus. Apenas isso. Então, Prabhupada continua falando, né? Essas invenções materialistas são consideradas como progresso na civilização humana, mas o resultado é que as pessoas ficam cada vez mais violentas e cada vez mais cruéis, tá? Cruéis para os animais e cruéis para os outros seres humanos, né? Cruéis também para a natureza, para tudo. Sem consciência de Deus, essa palavra crueldade casa muito bem, né? Então, Prabhupada está falando aqui, quanto mais benefícios, mais facilidades, sem a consciência de Krishna, as pessoas se tornam mais violentas, usam a tecnologia, as facilidades, visando ao seu intuito egoísta. E daí, quando isso é usado, né, esse tipo de tecnologia, de manipulação até mesmo psicológica, ou do clima, podemos ver que essas pessoas usam de uma forma inconveniente essas invenções, né, que os cientistas PhD fazem e tudo se torna destrutivo. Usa a energia, por exemplo, nuclear para fazer, né, artefatos de destruição em massa. Essa é a mentalidade dos demônios. Não pensam no bem-estar geral e posam de políticos, religiosos. Essa é a verdade que está sendo falado pelo Senhor Krishna aqui nesses versos, diretamente. Um devoto puro está falando aqui, está usando a sabedoria para agredir os irmãos com consciência inferior, como os animais, né? Acham que fazer, né, churrasco é o normal, sem considerar a vida daquele ser que foi sacrificado simplesmente pela gula. Prabhupada fala que se vocês querem, né, comer animais, esperem eles morrerem. Quando o animal morrer, você usa o corpo dele para a sua alimentação, porque aí o espírito, a entidade viva que estava se desenvolvendo naquela consciência, naquela forma, não vai estar mais presente, vai estar indo para outra forma. De modo que nada é impossível. Se você quer comer carne, se você quer sacrificar outra entidade viva, espere que o espírito abandone essa forma. Então você pode comer 50 milhões de quilos de carne, não tem problema. Tá? Então, Prabhupada diz, elas não sabem como se comportar entre si. Maledicência, fofoca, briga familiar, de casal, pai, filho, né? É tudo, todo mundo orgulhoso, né? Você é inferior, eu sou superior, eu fiz essa faculdade,
eu sou isso, eu sou engenheiro, eu sou médico, aí olha você de baixo para cima, quem é você? Um mero plebeu, um mero escravo do sistema, um pobre, um mendigo, um porteiro, entendeu? Então, eles não sabem como se comportar entre eles, né? Entre os seres vivos em si, plantas, animais. A matança de animais é muito proeminente entre os demoníacos. Uma sociedade civilizada, com valores do amor ao próximo, não vai fazer isso com os animais, né? Vai proteger os animais. Vai entender que um espírito no corpo animal está no estágio de evolução para entrar numa forma humana. E daí você tem que dar amor aos animais. Qualquer um que vê um cachorro, né, assim, por exemplo, que é um animal mais domesticado, o amor que ele tem pelo dono. E aí eles querem falar, não, o animal não tem alma. Vamos comê-los, vamos matá-los sem piedade, vamos torturá-los para que ele fique com a carne mais gostosa, mais macia. E antigamente, esses demônios exploravam tanto que falavam que, sim, que nem a mulher tem alma, né? O escravo não tem alma, podemos escravizar, podemos fazer tudo o que queremos com as mulheres, com os animais, com a natureza, com a mãe Gaia. E Krishna está dizendo aqui que tudo isso é destrutivo. Isso não agrada a Deus que criou esse mundo com todo o amor para todo mundo evoluir, que Deus ofereceu toda a alimentação adequada à forma humana, alimentação no modo da bondade. Vamos estudar isso aí no capítulo 17 do Bhagavad Gita para você entender o que é alimentação espiritual. Temos que saber dessas coisas, se queremos, né, escapar dessa energia material. Agora, se você quer ir para o inferno, continue, né, para a condição infernal de consciência, essa egrégora cada vez mais pesada, assassina, né? Então você continue com as suas atividades, certo? Então não fique com raiva de mim, que eu estou apenas repetindo o que os devotos puros passam e o que Deus está falando, tá? A matança de animais é muito proeminente entre os demônios. Semelhantes pessoas são consideradas inimigas do mundo, porque acabarão inventando ou criando algo que destruirá a todos. Então, até mesmo, né, guerras biológicas, né? Você manipula um vírus para destruir certas nações, ou até mesmo o mundo inteiro. Tudo isso está dentro desse contexto demoníaco que o Senhor Krishna está falando aqui, e tendo o aval de Srila Prabhupada, né? Porque acabarão inventando ou algo que destruirá a todos. Estou aqui repetindo apenas as palavras de um devoto puro que tem total consciência de Krishna, que está falando, inspirado pela suprema personalidade de Deus que habita em seu coração. Depois Prabhupada diz, indiretamente, este verso antecipa a invenção das armas nucleares, das quais o mundo atual tanto se orgulha, né? Isso é bestial. Um país orgulhoso de que eu tenho um artefato atômico e que se o outro país vier falar algo contra mim, eu vou jogar esse artefato nele, vou destruir tudo. Que tipo de mentalidade é essa? O mundo tinha que estar todo unido em amor. Países que produzem muito alimento, doando, né, ou cambiando esses alimentos de uma maneira acessível, de acordo com aquele outro país que está mais necessitado, né, necessitado do bom karma de outros lugares. Então a consciência tinha que ser assim, globalmente todo mundo em amor a Deus, todo mundo se ajudando, todo mundo feliz e intercambiando experiências entre os países. Mas aí os demônios falam, não, esse país é meu, eu tenho
uma, uma coisa aqui que pode destruir vocês, se vocês vierem falar alguma coisa, e nós é que mandamos, nós é que controlamos, nós é que somos o primeiro país do mundo, e o resto do mundo que se dane, e se quiser comercializar algo, vocês têm que pagar muito caro. Enfim, a gente está vendo tudo isso. Isso não agrada a Deus, por isso ele está falando esse verso, certo? Então ele fala que indiretamente, né, antecipa a invenção de armas nucleares, das quais o mundo atual tanto se orgulha. A qualquer momento pode haver uma guerra. E essas armas atômicas podem causar muitos estragos. Hoje em dia tem armas psicotrônicas, armas que controlam a mente das pessoas, que eu acredito que é muito pior do que você simplesmente ir destruir fisicamente algo. Então as pessoas estão todas manipuladas mentalmente, suas glândulas pineais que dão acesso a uma espiritualidade maior estão calcificadas. Enfim, é tudo planejado para manter o ser humano num padrão robótico, mecânico, para trabalhar incansavelmente, intensamente, para servir um sistema de pessoas que não estão interessadas em cultivar a vida espiritual, o amor a Deus. E Krishna está no coração de cada demônio, certo? Cada demônio vai ter que acertar as suas contas após a morte com Deus. Assim, o destino, né, de certas pessoas que rejeitam a lei de Deus, que rejeitam entregar o seu coração para o divino, que é o Senhor de tudo, o desfrutador de tudo, elas vão acabar, né, entrando numa situação muito desagradável, horrível, hedionda após a morte. Tudo que elas fizeram aqui, elas vão, né, receber, eu vou colher como resultado. E as pessoas que tentam controlar, né, essas pessoas que você vê assim, que querem sempre estarem mais certas que as outras, e para isso elas impõem o que elas querem, essas pessoas são as mais inseguras, são as pessoas mais medrosas e utilizam de diversos recursos, né, sociais, jurídicos, tecnológicos, para se manterem numa posição de falsa coragem. Mas no fundo elas são inseguras, elas têm muito mais medo que as outras pessoas, têm medo da pobreza, né, medo de perder os seus cargos famosos, a sua fama. Então essas pessoas elas já estão predestinadas a coisas não muito agradáveis. Enquanto que um devoto vive sua vida simples, sem tantas pretensões, uma vida simples com pensamento elevado e recebe o bom e o melhor da vida dentro desse contexto da simplicidade, porém com evolução espiritual, e caminha em paz nesse mundo, né? Essa paz que o Mestre Jesus fala, inquebrantável, essa paz que você não pode entender ainda porque você não se rendeu a Deus e você não vive em Deus. Que os demônios, né, sigam as suas performances nesse mundo e tenham o seu destino. E que os devotos, né, recebam seus merecimentos, mesmo tendo uma vida, né, desapegada, né, uma vida tranquila, porque elas obtiveram o maior benefício, a maior riqueza do mundo, que foi esse despertar amoroso por Deus. E aqui Srila Prabhupada termina esse significado dizendo: devido à impiedade, inventam-se tais armas na sociedade humana. Elas não se destinam à paz e prosperidade do mundo. Essa falsa paz, né? Se você me obedecer, então não vai acontecer nada com você, então tem paz no mundo, todo mundo tem que ficar de acordo com o sistema, e esse tipo de paz que é estabelecido quando as nações mais poderosas se reúnem e tomam o comando, né, entram à frente da doutrinação do mundo de acordo com o que elas querem,
E aí, nesse conluio, né, nesse conchavo de forças bélicas, de inteligências demoníacas, elas passam a se reunir com esse propósito obscuro, né? E Krishna está dizendo aqui nesse verso que ele não gosta nada disso, de que a sua criação seja conduzida fora do propósito divino e, logicamente, haverá reações em todos os corações, em todos os planetas ou galáxias que estiverem fora da intenção divina de elevar, né, a consciência de todos os espíritos para que eles possam retornar para o reino de Deus, né? Vaikuntha Loka Dhamma. Então esse verso foi maravilhoso, né? Apesar de eu ter falado de uma forma mais incisiva, isso é o que Deus está falando, né? Não estou falando por mim, nem eu estou com raiva de nada, porque eu já me situei na presença de Deus em meu coração e observo, né, o mundo dos demônios, as suas incoerências, incongruências, as suas desarmonias, vejo todo o mundo em sofrimento e também, né, como Krishna manifesta a misericórdia para passar o conhecimento para nós despertarmos, naturalmente, quando você está com Krishna, também você desenvolve essa compaixão. E por misericórdia você tenta passar essa instrução para os irmãos, né? Os irmãos capetinhas aí que não querem ficar situados na consciência de Krishna. Não que você seja melhor que ninguém, ou que você esteja falando com uma certa desenvoltura, o orgulho, não é isso. É você está fazendo o que Krishna pediu para passar esse conhecimento, que é o que ele vem fazer também. E se a pessoa quiser desconsiderar, cada um tem a sua independência, né? Tem pessoas, não acreditam em Krishna, não acreditam em Deus, esse mundo é irreal, tudo isso aqui é um sonho que não existe. E aí a pessoa segue uma vida totalmente sem sentido, porque qual é o sentido de você existir, estar aqui, nessa forma humana, e você vai desconsiderar tudo isso? Então é assim, a vida segue, né? E tentamos fazer aquilo que é possível dentro de uma tecnologia como essa aqui da internet, de tentar mostrar às pessoas a realidade que Deus está falando. Igual na Bíblia, né? Jesus, o mestre de amor, diz, né? Ide e pregai as boas novas, né? O evangelho que fala sobre o amor de Deus, essa conexão com Deus. Então, se somos devotos de Deus, passamos esse conhecimento e somos totalmente protegidos por Deus. E quem vier a falecer, né, ou morrer durante a sua missão, não tem problema. O que importa é abandonar esse corpo qualificado com a consciência espiritual, com a vida espiritual ativa, né, brilhando, iluminado, e após a morte, não importa, talvez vai ser muito melhor, né, abandonar esse corpo e voltar logo para o mundo espiritual. E enquanto você esteve aqui, você fez a sua parte orientada pelo divino no seu coração, certo? Krishna fala, a primeira qualidade do devoto é destemor, destemor. Ele fala o que Krishna falou, ele segue o que Krishna está orientando, ele vive na consciência de Krishna e assim tudo se torna perfeito e o trabalho segue até o final dessa forma física e cada vez você vai adquirindo mais inteligência, mais conhecimento, mais sensibilidade, mais uma linguagem adequada dentro da estrutura do mundo, né, dos exemplos que você pode fazer através de parábolas do mundo para que as pessoas possam compreender nessa plenitude tudo o que é dito aqui no Bhagavad Gita, que é sempre um conhecimento atual e renovado e eterno. Então, um beijo no coração, vamos edificar as nossas vidas, fazer a reforma íntima, cantar o nome de Deus, estar sempre com pessoas de bom coração
Estar sempre compartilhando com aquelas pessoas no mundo que têm essa natureza da bondade, da caridade, que quer fazer o bem, e também, de alguma forma, passando esse conhecimento para as pessoas que rejeitam a cultura espiritual e que simplesmente vegetam nesse mundo, que são pessoas, como o Senhor Krishna diz aqui nesse verso, que não têm nenhuma inteligência. São pessoas que você não pode discutir ou tentar falar sobre Deus, porque elas não têm inteligência para compreender. Ainda tem a mentalidade animal e vai ter que ficar várias vidas nesse mundo até atingir essa atitude humana, ok? Então, um beijo no coração, fiquem sempre com Deus, estudem o Bhagavad Gita, baixa ele no PDF lá na internet, né? O Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada, que fala diretamente, né, sobre essa posição pessoal absoluta do Senhor Krishna. Fiquem sempre com Deus. Haribo!